Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quarto domingo da Quaresma, dia do Róseo, a cor litúrgica. Isso significa que estamos perto do final da Quaresma. Então, irmãos e irmãs, alegria, pois a misericórdia do Senhor é infinita. E as primeiras leituras trazem para nós hoje, segundo Crônicas 36, de 14 a 16, 19 a 23. E a segunda leitura, Efésios 2, de 4 a 10. Vamos às leituras. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo cometeram muitos atos de infidelidade. Imitando as nações pagãs, mancharam o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor Deus de seus pais, no tempo devido e repetidas vezes, lhes enviara mensagens por meio de seus mensageiros, pois tinha compaixão de seu povo e de sua morada. Mas eles zombaram dos enviados de Deus, desprezaram suas palavras e escarneceram de seus profetas, até que finalmente a ira do Senhor contra seu povo subiu irremediavelmente. Incendiaram a casa de Deus e deitaram abaixo os muros de Jerusalém. Atearam fogo às construções fortificadas e a todos os objetos de valor, de modo que tudo ficou arruinado. Finalmente, Nabucodonosor deportou para a Babilônia todos os que escaparam à espada, e lá ficaram servindo a ele e seus descendentes, até que começou o reinado dos persas. Assim, se devia cumprir a palavra que o Senhor proferira pela boca de Jeremias, até que a terra recebesse satisfação pelos anos sabáticos não observados. Ela fez sábado durante todo o tempo da devastação, até se completarem 70 anos. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, se cumpriu a palavra do Senhor proferida pela boca de Jeremias. O Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e este mandou proclamar em todo o império também por escrito este decreto. Assim fala Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus do céu, me entregou todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém de Judá. Quem de vós faz parte da totalidade de seu povo, que o Senhor Deus esteja com ele e que ele suba para lá. Palavra do Senhor, graças a Deus. E a segunda leitura, mas Deus, rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, quando ainda estávamos mortos por causa dos nossos pecados, deu-nos a vida com Cristo. É por graça que fostes salvos, e Ele nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez sentar nos céus, em virtude de nossa união com Cristo Jesus. Assim, por sua bondade para conosco no Cristo Jesus, Deus quis mostrar nos séculos futuros a incomparável riqueza de sua graça. É pela graça que fostes salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, de modo que ninguém pode gloriar-se, pois foi Deus que nos fez, criando-nos no Cristo Jesus, em vista das boas obras que preparou de antemão para que nós as pratiquemos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bem, irmãs e irmãos, rapidamente voltando ao livro de Crônicas, no capítulo anterior a esse que nós lemos, temos
o reinado de Josias. Ele prepara a Páscoa, faz uma celebração gigantesca, né, para louvar e bendizer ao Senhor, em honra a nosso Deus. E após isso tem uma batalha de Meguido, que Josias acaba indo, o rei Josias, ele acaba indo lutar para defender as terras, e ele vai enfrentar o rei do Egito, Necal. Porém, ele acaba sendo ferido e morto. E lá, depois eles trazem ele para Jerusalém e enterram. E Joacás é o seu sucessor, filho dele, mas não dura muito tempo o reinado dele em Jerusalém, sendo logo substituído por Joaquim, que também era irmão dele, e também não durou muito tempo o seu reinado. Em seguida de Joaquim veio Jeconias, que tinha 18 anos, durou pouco também o seu reinado, que ele fez muito mal aos olhos do Senhor. E o rei Nabucodonosor tirou ele e colocou Sedecias. Sedecias tinha 21 anos quando começou a reinar, fez muitas coisas ruins aos olhos do Senhor, e o profeta Jeremias tentou falar para a conversão. E as atitudes da nação fez com que o Senhor mandasse tropas para poder destruir Jerusalém por completo. E fez. A destruição foi tanta, né, por causa das zombarias, não dando ouvidos aos mensageiros que o Senhor enviou, e foi totalmente destruída. Parte das pessoas foram postas em exílio, e os caldeus acabaram com o reinado dele. Aí posteriormente foi reconstruído pelo rei Ciro da Pérsia, que retomou a região e mandou construir o templo para o Senhor, para que mostrasse que o Senhor Deus do céu tinha poder. E no final fala assim que o Senhor Deus está com ele na totalidade, que todos possam subir para lá. É uma forma de mostrar que as transgressões, os atos, atitudes do povo, não só do rei, mas do povo também, que não são do agrado do Senhor, ele pune veementemente as pessoas, para que elas possam enxergar realmente que o Senhor é o Senhor Deus e pode estar modificando a vida deles, e a promessa de restauração daquilo que fizeram. E na segunda leitura fala da misericórdia que o Senhor Jesus tem por cada um de nós. Ele é rico em misericórdia, o Senhor Deus, e manda Jesus Cristo para livrar-nos do pecado, que por acaso, né, ele enviou para morrer por nós, tirar nossas transgressões, e todos aqueles que se arrependem podem ser salvos por Cristo Jesus, por sua bondade é infinita. E ele reina para sempre, por todos os séculos dos séculos. E é por essa graça que todos nós somos salvos, a graça em Cristo Jesus. Mantenhamos a nossa fé nele, porque só ele é que pode nos dar a salvação. É dom de Deus. E essa salvação não vem das obras, pois a Deus é que nos fez, né, e nos preparou para poder receber Jesus Cristo. E Cristo Jesus está em cada um de nós.
nós por ele somos salvos, como diz no Evangelho de Jesus Cristo, fala a respeito da salvação, que olhando para a cruz que é erguida, a serpente, faz uma comparação com a serpente de Moisés, a cruz de Cristo, que nós tenhamos a vida eterna na cruz de Cristo. E tanto amor Deus fez por nós, Deus tem por nós, que nós recebemos o seu Filho único para nos salvar. E ele não veio, Cristo não veio para condenar o mundo, mas sim para nos salvar, tirar todo o pecado que nós temos, todas as nossas ofensas, para que nós possamos sim ganhar a salvação. E como forma disso tudo, ele alerta para que as pessoas que amaram mais as trevas do que a luz, ele demonstra que as pessoas eram más, mas não se aproximam da luz, né? Como nas duas primeiras leituras. Na primeira leitura fala das pessoas que acabaram como reis, mas por causa de suas transgressões foram retirados dos seus reinados. E todo aquele que faz o bem, todo aquele que comanda, como o Ciro da Pérsia fez, é abençoado e agraciado por Deus. Deus está sempre olhando por cada um de nós. Observemos os nossos passos, observemos a nossa condição de filhos pecadores, que possamos transformar o nosso coração para nos conduzir à salvação que é de Cristo Jesus. Pois somente Ele, em sua misericórdia infinita, pode nos perdoar de nossas ofensas e sim levar-nos à morada eterna. Bem, irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que essas meditações dessas primeiras leituras possam nos levar a entender melhor a mensagem de Cristo Jesus nesse domingo, quarto domingo da Quaresma. Fiquem com Deus e que o Espírito Santo de Deus renove nossas forças para continuarmos essa caminhada quaresmal rumo à Páscoa do Senhor. Se você gostou, compartilhe, curta, comente. Muito obrigado, fique com Deus e amanhã estaremos com mais um Primeiras Leituras.